dizer, em primeiro lugar, que me sinto honrado pelo convite, mas preciso dizer, eu sou um jornalista, portanto sou um transmissor de informações que eu obtenho, e boa parte das pessoas que me ensinaram o que eu entendo sobre questão de velocidade no trânsito e tal, estão aqui ou na mesa ou na plateia. Na mesa estão aqui o Branco e o Eduardo, e está ali o Ailton Brasilense, que tanto tem me ensinado nesses anos todos. Eu acho que eu queria dizer algumas coisas assim. Eu acho que o principal problema dessa campanha eleitoral, e isso é muito importante a gente ver, porque quando a gente discute muito uma coisa, é fácil ser pessimista e baixar o astral, digamos assim, mas é muito importante ver o seguinte: o principal ponto negativo dessa campanha eleitoral não foi a campanha do candidato vencedor, o Dória, mas foi a campanha do Russomano. E que por sorte foi derrotado, por sorte da cidade, porque ele fez uma campanha de descrédito da CET, o tempo todo questionando propriamente os dados colhidos pela engenharia de tráfego da cidade, que é de fato reconhecida no mundo inteiro como a melhor do Brasil, sem dúvida alguma, e uma das melhores do mundo. E ao fazer um descrédito sobre os dados, dizer que os dados eram falseados pela Secretaria Municipal de Transportes, isso foi muito grave, porque isso põe em questão aquilo que é, digamos, a ciência, tá certo? Então, eu acho esse dado muito importante, a gente ter, digamos, recuperar a credibilidade dos dados produzidos pela CET, e isso é fundamental, inclusive que não se volte a pôr em questão propriamente os dados técnicos, até porque são funcionários de carreira. Então a gente costuma dizer no poder público que os funcionários concursados são gatos e os políticos eleitos são cachorros, quer dizer, uns ficam e os outros vão embora, tá certo? E os funcionários da CET são funcionários de carreira, estão ali 30 anos respondendo por toda essa curva desses dados aqui, e não, digamos, vão embora ou entram conforme a eleição. O outro dado que eu acho muito importante é ver o seguinte: ninguém negou que a redução da velocidade no trânsito tem um efeito benéfico para a redução de mortes. Ninguém teve a coragem ou a cara de pau de negar isso. O que eu ouvi apenas um arquiteto para dizer alguma coisa próxima da engenharia de trânsito, e o resto, pessoas assim, alheias à discussão técnica, foi sempre o seguinte: a redução da velocidade não é o único fator positivo, e portanto houve áreas da cidade onde foi reduzida o número de mortes, foi reduzido, e onde não houve a redução da velocidade. Esse é um argumento, como a gente dizer, é um argumento que procura iludir a pessoa que não conhece. Quer dizer, é mais ou menos como a indústria do tabaco fez, fingindo para o mundo durante 50 anos, fazendo com que o mundo não entendesse que o cigarro dá câncer. Hoje, quer dizer, em 1950 a ciência tinha constatado já sem sombra de dúvida que o cigarro causa câncer. Então os médicos subornados, para dizer o mínimo, pela indústria do tabaco, traziam questionamentos do tipo assim: mas nenhum sapo vai fumar 50 cigarros, e eles pegam e usam essa estatística a partir de sapos para quem eles dão 60 cigarros. Ou então diziam assim: minha tia fumou a vida toda e não teve câncer. Ou outra coisa assim: fulano teve câncer e não fumava. Quer dizer, ao questionar a produção científica dos dados, estamos iludindo o fato que é o seguinte: não há dúvida que a redução de velocidade do trânsito tem efeito benéfico. Não há um técnico, não há nada, ninguém que questione isso. Então, a conclusão que se pode dizer, e eu acho que é isso que se tem que cobrar do prefeito eleito, é que se faça as outras coisas, tá certo? Então, desde logo, quer dizer, é preciso, não basta a redução da velocidade, é preciso que haja menos buracos nas ruas, porque as pessoas perdem a direção por causa do buraco. Ótimo, então vamos cuidar do buraco. Eu acho que, por exemplo, a administração anterior fez uma política de redução, de maior respeito aos pedestres, que era a campanha da mãozinha, e que foi abandonada pela atual administração. Eu acho que foi um erro dramático, porque não era uma coisa da administração, era uma coisa da CET, uma política proposta pela CET.
E eu lembro que quando isso foi adotado em Brasília, foi adotado pelo governador Cristóvão Buarque, e foi uma política mantida pelos seus sucessores adversários políticos, tá certo? Por quê? Porque aquilo causou um grande orgulho para os moradores do Distrito Federal. Eu fico muito orgulhoso de ver em São Paulo hoje que o respeito ao pedestre melhorou muito, mesmo na Marginal, quando tem uma faixa uma alça de acesso à saída da Marginal, quando tem faixa de pedestre, a pessoa faz assim e as pessoas param. Isso em São Paulo era impossível antigamente, quer dizer, o cara ia ser xingado se tentasse passar na frente de um automóvel. Então melhorou o respeito ao pedestre e tem que melhorar muito mais, tá certo? E isso de fato vai melhorar as estatísticas sem eventualmente alguma alteração na velocidade do trânsito, né? A outra coisa muito importante que se diz, se repete, e isso não é feito em São Paulo, não foi feito pela atual administração, que melhorou alguma forma de consciência em relação ao trânsito, mas nada em relação ao pedestre, quando se fala, por exemplo, de calçadas, tá certo? Quer dizer, quantos hospitais ou quantas hospitalizações nós não temos na cidade de São Paulo de pessoas de idade que tropeçam na calçada, ou pessoas que têm que andar no leito, chamado leito carroçável, porque as calçadas são impossíveis de andar, muitos buracos e etc. Tudo isso, eu me lembro que o investimento da gestão anterior em recapeamento de ruas era de 50 milhões de reais por ano, ou seja, 200 milhões a cada 4 anos. Quer dizer, com 200 milhões você faz uma revolução nas calçadas de São Paulo, tá certo? E, como disse, foi dito aqui, estamos falando de 70% das pessoas são, em alguma medida, pedestres, tá certo? Então, melhorar as calçadas é fundamental, é muito barato face ao orçamento da cidade e não foi feito e vai beneficiar, de fato, então, uma outra medida e não o retorno da velocidade. As ciclovias ficaram muito concentradas no centro. É um dado da Ciclocidade, por exemplo, recente, que mostra que as ciclovias estão muito concentradas no centro, tá certo? É preciso levar as ciclovias para toda a cidade. E ao fazer isso vai obrigar, porque um ciclista não pode andar numa via onde o carro está andando a 60 ou a 50, ele tem que andar ao lado de um carro de no máximo 40 km por hora. Então isso vai levar à redução da velocidade do trânsito, dos limites de velocidade, para inúmeras vias onde hoje é 50 e terá que ser reduzido para 40 ou talvez a 30, tá certo? Então, essas outras medidas são necessárias e elas, ao contrário de justificar um eventual aumento da velocidade sob o argumento de que o limite de velocidade não é responsável único pela segurança, nós devemos fazer o contrário. Ele não é o responsável único, então vamos continuar a política de redução e, na verdade, melhorar as outras políticas que não foram feitas, né? Então, acho que isso, eu quero dar um testemunho de otimismo. Eu acho que a cidade de São Paulo vem melhorando muito, como os dados mostraram, o seu respeito aos pedestres, os seus respeitos aos ciclistas. Quer dizer, alguns anos atrás, a gente viu uma discussão sobre o direito do ciclista andar na rua, no chamado de novo leito carroçável. Hoje a gente tem ciclovias e não há mais um questionamento das ciclovias. Eu não vejo esse questionamento, né? Foi como a cidade aceitou isso, e eu acho que a cidade vai continuar aceitando. E quero dizer um outro dado que me leva a ser otimista em relação a essa discussão. A cidade, ao contrário do que pode transparecer ou pode parecer diante dessa nossa discussão, a cidade não escolheu o prefeito Dória por conta da suposta proposta ou da proposta de aumento do limite de velocidade nas marginais. A cidade não votou no Dória por causa disso. A prefeitura atual, a administração, foi muito mal na saúde e o principal ponto do programa de governo que teve a adesão do eleitor, isso segundo o Datafolha e também o senso comum, é só basta conversar, foi a questão da saúde.
E a questão da saúde levou 60% das pessoas que declararam voto no Dória em pesquisa disseram que estavam votando nele por causa disso. E só 1% por conta da discussão da velocidade no trânsito. Então você vê, quer dizer, 1% de quem votou no Dória é menos do que 0,5% dos eleitores de São Paulo estavam com essa questão na cabeça. Isso não é irrelevante, mesmo para quem votou no candidato Dória, e onde talvez a gente possa dizer, a tal da indústria da multa, que também é uma falsidade, mas, enfim, o aumento do número de multas estava causando muito mais desconforto em si, não por causa da velocidade, mas a percepção de que há radares escondidos, a percepção de que há trocas de velocidade súbitas, a percepção de que há uma placa de redução de velocidade e antes de 300 metros um radar, essas coisas todas é que criaram talvez um pouco mais, as pesquisas estavam mostrando um desconforto do eleitor em relação a isso. Então eu sou otimista porque, quer dizer, eu acho que o candidato eleito tem clareza de que para ele, mesmo diante de seus eleitores, essa questão é irrelevante e basta, digamos, importante. Foi em discussão, estamos aqui aí, para isso tem aqui os melhores engenheiros de trânsito do Brasil para mostrar para ele os dados, e eu tenho certeza que ele não vai tomar uma medida que no limite é como disse o Gilberto de Mensac, a primeira morte no trânsito de uma pessoa atropelada por um carro a 90 km por hora, como aconteceram vários até nos últimos anos, antes dessa redução, primeiro acontecimento desse tipo, quem as pessoas vão culpar? O cara que foi eleito, tá certo? Então, eu acho que não há dúvida, eu sou otimista em relação a isso, de que nós vamos caminhar até, e eu diria que daqui a 4 anos a gente se reúne aqui e provavelmente nós vamos estar constatando que a futura administração terá aumentado o número de ruas com limite de velocidade inferior a 50 km por hora. 30 e poucos, por exemplo, nas vias como aqui em todo o centro da cidade. Obrigado. Agradecer o Leão, passar